a gente tem um convidado muito especial. É um convidado que é um professor meu, professor de autodesenvolvimento, que eu tive o privilégio de conhecer graças à minha amiga Mariana, que está aqui, e que eu tenho um privilégio enorme de aprender muito sobre vida, sobre espiritualidade com ele. E eu queria muito que ele abrisse o Heart Summit para a gente falar um pouco sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade e como isso é relacionado à questão do bem-estar. Então, a gente vai passar aqui, para a gente não ficar na frente, o trailer de um filme. O filme se chama Eu Maior, é um filme que celebra 11 anos já. No ano passado eles celebraram 10 anos, e é um filme que está no YouTube, tem 8 milhões de views, e fala sobre essa temática de autoconhecimento, a busca pela felicidade. Então, quem não viu, eu super recomendo procurar. A gente vai estar passando aqui nos nossos espaços ali do cinema também, o filme, ao longo do dia. Mas o Marco e os irmãos desenvolveram esse filme, que é lindo e que reflete um pouco da conversa que nós teremos aqui em breve. Então, a gente queria passar o trailer para trazer um pouquinho do ambiente do que a gente está querendo falar. Vamos lá. Pergunta fundamental: Deus existe? O que é? Onde está? O que estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Quem sou eu? Por que nascemos, morremos? Há significado nisto? Para que tudo isto? É por nada? A prisão é maia, é ilusão. É eu não saber quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E como dizem os bons navegantes, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. Um dos desafios do ser humano é conhecer-se a si mesmo. Quem sou eu, finalmente? Encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes e não nos identificamos com nenhum deles. Quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Acredito mesmo que as grandes descobertas do homem para com ele mesmo não precisam de um grande telescópio, de um grande microscópio ou de uma caverna numa montanha para ele se encontrar com ele mesmo. Deve ser mais corriqueira essa procura. Você estar na montanha desempenhando um esforço físico intenso, muitas vezes correndo riscos, gera-se uma grande introspecção, assim, você começa a pensar em tudo na sua vida, naquele momento que você está ali. Na minha vida, o meu esporte serve como uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Você se expõe de uma maneira louca, você morre. De uma maneira preparada, você aprende. Eu cheguei aonde cheguei, porque tudo que planejei deu errado. É a pura verdade. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. O revelador acontece num momento muito fugaz. Essa eu acho que é a experimentação, esse eu acho que é o encontro com Deus, com a beleza. Nós somos únicos, ainda que iguais. E acho que a beleza da condição humana é essa possibilidade de você ser completamente original e completamente igual. É um paradoxo. Mas é isso, né? A vida é uma eterna mochila. Pega a tua mochila e vai, né? O Marco pediu, eu queria que ele fizesse uma fala sozinho. Ele falou, não, senta comigo.
para trocar. E é uma grande responsabilidade, porque eu admiro demais, ele é uma pessoa muito sábia, e a gente vai trocar aqui um pouquinho com vocês sobre autodesenvolvimento. Saudações todo mundo, bom dia irmãos, é uma bênção poder estar aqui com vocês num encontro tão auspicioso. E é interessante, na abertura que vocês estavam fazendo, essa palavra hearth, que é uma palavra que provoca mesmo, né? Aí a gente dá um tom meio que aportuguesado, né? Abrasileirado, e de repente me faltou essa sensibilidade de, claro, ver ali a palavra coração, heart, e a palavra earth. E aí essa explicação tão adequada desses conselhos, né, que seres humanos como eu, como você, de outras épocas, talvez não tão distraídos, né, com coisa, com tecnologia, com pensamento, favoreciam para justamente ali comungar com a natureza, reconhecer através desse momento sagrado, que não é necessariamente religioso no sentido conceitual. E a gente perdeu isso, em partes. Tem tecnologia, tem tanta coisa, tem ciência, mas essa sensibilidade, me permitam dizer aqui, espiritual, que é a essência da condição de ser antes do nosso rosto humano, por assim dizer. E me veio essa percepção de que hearth é sinônimo de satsang, que é uma palavra em sânscrito que representa tanta coisa, porque sang vem de egrégora, de comunidade, sangha, comuns, a unidade em mim, aquilo que é um em mim e que não sai de mim para ir para você, é um. Esse mistério, vida, de V maiúsculo, que se manifesta nesse mundo, nesse universo, com toda a sua diversidade, toda a sua pluralidade, mas é o um, a condição de ser antes dessa diversidade, por assim dizer, humana. Então é interessante porque esse hearth, esse satsang, ele aponta para esse lugar. No caso do coração, não é o coração físico, não é o coração sentimental, é o coração espiritual, é o viço do ser. Sat, em sânscrito, é a realidade do Atman. Atman, a gente poderia traduzir, e me permitam aqui só a colocação, o sânscrito, que é um idioma polissêmico. Então, a palavra é colocada e, dependendo do contexto, ela significa isso ou aquilo, mas o forte é que essas palavras desse idioma tão milenar, tradicional, é que ele aponta, ele provoca eu quebrar com o meu preconceito, ideia e de repente descobrir em mim um sentido que aquela palavra, que aquela frase, que aquela experiência, que aquele encontro está dando. Então, hearth, satsang, não é um mero encontro, é encontro com encontro. Ou seja, não basta a gente estar aqui fisicamente reunido. Se eu não estou atento, se eu estou depois ou estou lá, a premissa do aqui e agora, que é a única coisa que existe, ela se perde. É incrível, porque por mais óbvio que isso possa parecer, o aqui e agora é o único momento que existe. O futuro vai acontecer no aqui e agora, daqui a alguns meses, daquela experiência que eu vou ter em algum outro momento, mas que vai acontecer no aqui e no agora. Então, hearth, nesse sentido mais profundo do que um mero nome e um conceito, ele traz essa provocação. Você está aqui, irmão. Você está aqui disponível para esse agora, irmã, ao invés de repente estar preso aos teus pensamentos, interpretações, achismos, projeções do que isso tudo significa. E a gente vai em busca de significados, mas a humanidade, eu me incluo, eu não estou falando dos outros, perdeu
sentido. Então é muito importante, a gente está aqui numa universidade incrível, com uma estrutura, com uma sensibilidade de se abrir a um evento como esse, que talvez, no sentido, de novo, conceitual, é mais ligada a uma exegese, por assim dizer, a explicações, a significados, mas uma universidade que ousa abrir um evento para, de repente, deixar abrir um sentido, além do significado que se dá, além do que a mente, de repente, conversa uma com a outra, palavra com palavra, pensamento com pensamento, mas tem você, ser humano. Então, antes de eu ser um estudante, eu sou um ser humano. Antes de eu ser filho do meu pai, ser um brasileiro, eu sou um ser humano. E é uma questão mais do que global, é universal. Essa carência que, de repente, apesar do mundo tão tecnológico, tão cheio de coisas, sim, que tem uma qualidade de vida, comparativamente falando, num sentido estrutural melhor do que há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, mas e o sentido? Essa busca da humanidade em direção a alguma coisa que eu ainda careço no universo das coisas, mas que de repente, autoconhecimento, eu posso descobrir em mim. A realidade é essa, e me permitam voltar, de Sat. Reunidos nessa busca desse algo comum, desse que a gente tanto carece, irmãos. E muitas vezes identificado com coisa, está aqui o está aqui o aqui e agora, e a gente fica buscando. Então, o que eu gostaria de propor, antes desse diálogo com Thaís, e que me sinto honrado de estar aqui abrindo, num evento tão importante, eu gostaria de pedir, e é uma ousadia, nesse nosso mundo agitado, de pedir alguns minutos de silêncio, de cultivo meditativo, para que a gente possa ir desse lugar mais íntimo, mais interno, mais interiorizado, a gente poder conversar coisas importantes, mas partindo dessa qualidade, desse estado de presença que eu ofereço. Então, gostaria, por favor, que a gente pudesse fechar os olhos por um instante. Eu estou com uma condiçãozinha de garganta, então peço desculpas por isso, mas vou seguir aqui. Com os olhos fechados, irmão e irmã, percebe você, atenta você, acolhe você, integra você, mexe um pouquinho o seu pé, suas mãos, seu rosto, e percebe, é fato, você está aqui, nesse momento com os olhos fechados, momento presente, de fato, não só aqui, mas agora. Não existe outra vida senão este momento, onde sim você participa, pertence, existe. Apropria isso. Esse dar-se conta, essa consciência, não precisa de pensamento, de palavra, não precisa de currículo, não precisa de direção. A gente está falando aqui de sentido. Constata isso, você com você. De fato, a vida se manifesta em você, e daí o cabimento. Sem você não teria uma vida para ser contemplada, desfrutada, aventurada. Esse é o tamanho da tua importância. Através de você, essa grande vida acontece. No meu caso, para eu poder ter uma vida de Marco, eu tenho que ter a sensibilidade de que existe uma vida em mim, e o Marco está aqui a serviço dessa vida, ou seja, uma condição impessoal, através de uma ousadia transpessoal, para eu consagrar essa pessoa, você, irmão, irmã, manifestada nesse momento da vida, do universo, do mundo, da história, com tamanha importância. Esse é auspício, a dignidade da encarnação. Ou seja, talvez eu esteja aqui buscando sentido,
Mas agora ouso abrir, ao invés dessa busca constante, um espaço, um silêncio, uma meditação, para poder sentir intuitivamente que seja, com a minha mente quieta, o sentido que há em mim, de dentro para fora. Eu peço para a equipe, nesse momento de silêncio, todo mundo com os olhos fechados, compartilhar esse canto e que a gente possa aqui, de fato, nesse lugar, simplesmente deixar contemplar, deixar meditar. Ainda com os olhos fechados.
Percebe você, atenta você, acolhe você, ancora você, consola você, integra. Me permitam aqui a ousadia, faço isso com modéstia, com gentileza. Mas aqui, em nome de todos, eu peço a permissão para fazer uma prece e uma oração. Deus Pai, Criador, vida Mãe, natureza, mestres, anjos, espíritos de luz e todos os nossos ancestrais. Abençoai-nos em nossos esforços, em preparar o corpo, a mente, o coração, a relação, para que a alma evolua a Ti, grande Espírito. Grande mistério, Te vejo, nobre silêncio, Te escuto. Estou aqui, aqui e agora, no princípio, agora e sempre. Que assim seja, assim é. Satnam, sim, sim, Om. Inspira grande, todo mundo, preenche os pulmões, abre o peito e solta, solta a respiração, entrega. Fica bem à vontade em soltar mesmo. Mais uma vez, vai lá, inspira, preenche os pulmões, abre o peito e solta agora, deixa expirar. E uma última vez, importante o descarrego aqui, vai no embalo, inspira, expira, solta, entrega. Com tranquilidade a gente vai abrindo os olhos. Muito bom, gratidão aqui pelo momento compartilhado. Thaís, se você me permite só tocar alguma coisa relacionado a esse propósito de cultivar meditação. Talvez, mais do que construir uma ideia de uma nova interpretação, desconstruir preconceitos. Porque, na minha percepção, o sofrimento do mundo vem de uma carência de cultivo de meditação, de estado meditativo, e que não é mera prática ou estudo, não é conceito, não é algo ligado a uma determinada instituição, não é metodologia nem técnica, apesar da técnica da metodologia estar a serviço de encontrarmos esse lugar de silenciamento da agitação mental, dessa mente condicionada, presa a uma identidade, a gente pode chamar isso do ego, e essa identidade identificada com pensamento, que é reflexo de condicionamento. Então, me permitam aqui, não fiquem em conceitos, mas onde é que está o sentido? Para onde que isso que o Marco está falando está levando? E sente em você. Não estou pedindo concordância ou discordância, mas confio que sem a interferência do pensamento, o sentir, intuitivo mesmo, irmãos, ele é a tua experiência direta. E é importante a gente compreender que meditação, por exemplo, não é uma ausência de pensamento, de sensação, de sentimento, que estamos encarnados, humano, você pensa, você sente, você fala, você faz, mas é a ousadia em mim e em você de dar um tempo, um retiro de mim mesmo na condição de Marco, para que eu possa reconhecer essa dimensão do ser que me dá a condição de ter uma vida de Marco, fazendo, pensando,
atuando. Mas olha o nosso mundo, irmão e irmã, olha a tua vida, essa agitação, essa condição que na terminologia védica a gente chama de rajásika. O mundo é agitação, o mundo é movimento. O dia hoje é para ser excitante. Será que tu precisa de mais uma excitação ou estímulo de excitação, mais alguma informação, coisa para adquirir que você não tem ainda? É óbvio que a gente vem para uma universidade para adquirir conhecimento e informação, mas quando a gente fala de autoconhecimento, você não está falando de conhecimento adquirido, você está falando de um espaço nessa ousadia da pausa para reconhecer algo que já é. Daí a questão, a dimensão do ser. E me permita aqui a provocação de repente, esse bem-estar, traduzido well-being, não é só o estar. O verbo to be, de being, é ser e estar. E eu acredito que, pelo menos isso, naquela aula de inglês que tivemos, em algum momento, the book is on the table, você sabe também que o verbo to be é ser e estar. E percebe a tradução e o como a gente associa o well-being, bem-estar, a uma condição do mundo, o como eu me sinto em relação ao mundo, ao invés de eu ousar adentrar a dimensão do ser que eu já sou. Homo sapiens, a gente desdignifica o próprio termo da espécie, quando a gente, com esse potencial de sabedoria, a gente se limita à coisa, à informação adquirida. Então o canal meditativo é para a gente deixar de ser coisa, so many things, e para adentrar uma vacuidade, que a gente poderia traduzir como nothing, ou no thing. A vida não é só coisa. Então meditação é uma provocação para você deixar de coisar a vida, literalmente descoisar por um instante, e de repente reconhecer nessa identidade, no meu caso Marco, que eu não sou só Marco, coisa. De repente uma vida que nasceu e que foi educada, e tanta influência da minha família, dos meus professores, da minha cultura, e estou eu aqui, coisa construída, identidade construída, um eu Marco, por assim dizer, que é menor porque ele veio depois. Então esse filme, esse documentário, ele tem como premissa, sim, autoconhecimento, busca da felicidade, mas não é um conhecimento dentro da abordagem horizontal, por assim dizer. É a ousadia de buscar verticalizar, dar altura, percepção, sensibilidade para um reconhecimento. Daí a questão da conscientização. Então, quando aqui, na fala, na palestra, no tema da palestra, um desenvolvimento humano consciente, e será que eu tenho essa sensibilidade de reconhecer-me não só consciente, mas consciência? E quando a mente aquieta das suas pulsões, paixões, inflamações, projeções, a gente percebe isso, irmão, por experiência direta, que eu estou Marco, está aí o ser e estar, mas que eu não sou Marco, no sentido simbólico, porque há uma dimensão em mim, vida, que é antes desse Marco se fazer. E eu não sei de você, irmão e irmã, mas cansa bastante ser Marco, ou estar Marco, identidade coisa, porque nunca há uma satisfação plena e absoluta. Daí a questão toda, por exemplo, do consumismo. Se a gente precisa de alguma coisa para ser feliz, a gente não é verdadeiramente feliz. Me permitam até dizer e provocar, a gente é dependente da coisa. E quando a gente tem a coisa, já
essa coisa não satisfaz mais, aí a gente vai atrás de outra coisa, e outra coisa. Então a busca do ser humano é de satisfação, de bem-estar no sentido mais profundo. Na tradição a gente chama isso de Satchit Ananda, que talvez não seja mero prazer ou felicidade, ou prazer, felicidade no sentido mais ampliado e integral. Talvez haja até uma palavra para isso em português. Essa condição de bem-aventurança, que não é coisa, é um estado mental, um estado de consciência, um estado de espírito para vocês que de repente têm essa abertura. Mas tudo bem se não tem, a gente está falando aqui de saúde mental. A palavra é tão importante, a raiz da palavra salvação e da palavra saúde é a mesma. Salvação, saúde tem a ver com wholeness, com o se sentir inteiro, estar inteiro, ser inteiro. Hoje, virou até moda, mindfulness. O que é mindful? Não é uma mente cheia, é uma mente que se permite, quando ela sai da condição de condicionamento, se reconhecer inteira. Uma mente consciente, uma mente consciência. Então é importante assim, percebe em você, na tua própria vida, num instante de autorreflexão, não dando volta no pensamento, mas intuindo, sentindo, sem a interferência do pensamento. Se você não precisa disso, se não é importante para a gente desfrutar um dia como hoje, sem deixar-se padecer com excitação, mas da gente atravessar um dia e aprender tanta coisa que vai me dar talvez a sabedoria, a calma, a vivência, não mera experiência passageira, de coisas que talvez na minha vida estejam faltando. Então é muito especial, de novo, dentro de um contexto universitário, um movimento global está acontecendo para dar essa atenção, independente dos nossos rótulos e adjetivos, mas simplesmente da condição humana, da minha condição de ser humano, e que eu venho carecendo, reconhecendo que as coisas não me satisfazem dentro de uma premissa absoluta, mas que talvez eu possa, dando uma pausa de mim, o tal cultivo da meditação, perceber, reconhecer, e nessa condição de inteireza, de plenitude, de eu poder atuar no mundo e fazer, cumprir com o meu propósito, com a minha contribuição, mas de um lugar que eu não parto da carência ou da falta, irmãos, porque há um preenchimento. É viver ao longo dos nossos processos o aqui e agora, mas com total inteireza, independente do resultado, porque o resultado está lá, tu está aqui. E não estou falando aqui de meramente questões vinculadas a um empreendimento, a uma carreira, mas acima de tudo você, ser humano, sabe? De você estar contigo e ser uma boa companhia. E aí você pode estar com outros e desse lugar de inteireza estabelecer hearth, encontros com encontros, de coração para coração, de self para self, de ser humano amadurecido para ser humano amadurecido, de fato, encontro com encontro. Eu sempre que eu participava das aulas do Marco, na escola que ele coordena, que é o Simplesmente Yoga, eu sempre estava com um caderninho, porque são muitos ensinamentos e é difícil processar, a fala, e o quanto é profundo tudo que ele tem falado, Então, esse momento da pausa, que é tão difícil da gente, de fato, não deixar a nossa mente agitada, é um desafio no dia a dia, e são exercícios que a gente pode fazer de 1 minuto por dia, 5 minutos por dia, para ter, como você já comentou várias vezes, é o contemplar o deserto na sua mente, Em algum momento você simplesmente ouvir a tua respiração para centrar, E eu acho que quando você fala do Atman, você fala do eu maior, é o quanto que é essa essência, que nós somos constituídos, e aí a gente se torna a Thaís, o Marco, a Raquel, com todos os nossos afazeres, e como é fácil se perder e não se conectar. E aí eu acho que entra muito a questão da espiritualidade, que infelizmente muitas pessoas entendem a espiritualidade muito relacionada a uma religião, e é muito além de uma religião, é uma conexão sua
com o seu Deus, com a natureza, né? O que é essa reflexão que te dá essa força e te conecta com a sua essência, né? Então, acho que quando o filme tem essa provocação, né, do nome do eu maior, né, a gente sempre lembrar dessa conexão nossa que nos dá força para seguir. E aí, quando a gente está falando de autoconhecimento, né, e está falando de bem-estar, no meu entender, é muito difícil você achar o seu bem-estar, né? Então, o bem-estar não é só fazer yoga, não é só fazer meditação, né? Como o Marco comentou, né? Você não só estar, mas ser, né? Você estar bem, ser bem, né? Essa conexão sua. Então, eu queria conversar um pouco com você, porque você teve todo um processo, um caminho, né? Dessa busca, dessa jornada espiritual, de autoconhecimento, que acho que todos têm em determinado momento da vida, por alguma razão. A minha começou alguns anos atrás, e estou aprendendo muito com muitas pessoas que aparecem no caminho. Mas você foi um jovem que foi para os Estados Unidos, teve a oportunidade de estudar em San Diego, foi atleta. Queria que você contasse um pouquinho de como que, né, em algum momento, a yoga, que é uma das ferramentas, né, de autoconhecimento, você conheceu e que foi mudando o teu caminho para que hoje é o teu propósito de vida, né, de trazer essa reflexão, mas para mostrar, né, que todos, de fato, conseguem achar o teu caminho e a tua forma, né? Sim, gratidão, querida, pela questão. E me permitam aqui uma partilha, que sim, é um depoimento pessoal, mas eu não acho que a minha história pessoal é uma história importante no seu sentido pitoresco, por assim dizer. Mas, de fato, de um buscador, de uma buscadora, nós estamos buscando, consciente disso ou não, o tempo todo, o quê? Satisfação, felicidade, plenitude, saúde. Então, para mim, foi um momento bastante difícil e costuma ser assim, aonde vamos dizer que um despertar através de uma rachadura, não necessariamente de um abraço, de um colo, aonde eu não me aguentava mais nessa condição de sentir-me inadequado num mundo que eu não me identificava. Eu gosto muito de uma provocação, né, tanto do professor Hermógenes, quanto da equipe vinculada à Unipaz, que diz que se nos sentimos adequados no mundo doente, não somos saudáveis, somos doentes. Ou seja, a normose do mundo, ser normal, de você buscar se adaptar, para aí você sentir que você pertence. Percebe o mundo, irmão e irmã. Se tu não tem abertura, sensibilidade para ver, por exemplo, no caso, né, do momento, as queimadas que estão havendo nesse país, e sentir muito, sentir a dor, e de repente identificado com a dor até sofrer, e aqui o detalhe, e a encruzilhada, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele padece, ele adoenta, porque eu estou ali identificado com a dor, minha dor ou a dor do outro, que por sinal é passageira. Então, para mim, chegou num determinado momento onde eu não aguentava mais sofrer minha dor, a minha sensação de inadequação, sendo um estrangeiro num país que não me dava muita atenção. De fato, eu estudei em San Diego, eu passei 10 anos fora, e eu estudava numa escola que era o que eles chamavam de commuter school, que era uma escola onde, uma universidade grande, de 40 mil alunos, e onde você era um número, mais um. Então, a sensação de não pertencimento ali era imensa. E o esporte compunha a minha vida. No entanto, chegou num determinado momento que eu, por excesso de treinamento, me lesionei. E, de repente, eu tinha tempo, além de estudar, trabalhar e treinar, para fazer alguma coisa. Então, formalmente, por assim dizer, eu encontrei a prática de Hatha Yoga, que no final dos anos 80 não era nem tão popular assim. Mas eu estava na Califórnia, a história estava se popularizando. E, de repente, apesar da aparência, por assim dizer, física, mas tinha um elemento ali, porque yoga, no seu sentido profundo, tem um propósito de integrar corpo-mente. Através da integração corpo-mente, você, de fato, estabelece um estado mental para se vincular com aqui e agora, ao invés das suas projeções. Então, foi uma experiência interessante, porque me deu, através daquele aparente exercício, uma percepção dessa espiritualidade que eu, mais ou menos consciente, sempre busquei. E aí eu vi essa questão, que, por exemplo, a premissa dos budistas,
que mais do que uma religião, uma filosofia, e que não há resistência no budismo pela questão do teísmo, mas é uma tradição que não é teísta, mas não é também ateísta, então não é apegada nem resistente, e que busca através dessa premissa que para muitos de nós é difícil, desafia, que é o elemento da vacuidade, ou seja, eu descanso de mim para me fazer vazio de mim, e quando eu estou vazio de mim, eu estou verdadeiramente disponível. Percebe isso, amado irmão e irmã, no sentido relacional? Você e teu parceiro, a tua parceira, não há relação se você não está disponível, se é só um universo de projeção. Então é interessante aquilo, né? Muitos encontros, mas encontros sem encontros. E aí é óbvio que os nossos relacionamentos de repente cansam e chegam num determinado momento de limite, porque a gente não está consigo, e dessa carência eu projeto no outro uma determinada expectativa. Então é tão bonito quando de repente a gente vê, independente de novo de preconceitos, que a gente precisa dessa vacuidade de mim mesmo, porque aí eu me faço disponível para o outro, relação, e para a própria vida. E foi obviamente algo que mudou, né, a minha vida de uma forma muito significativa, não em me trazer um outro Marco, por assim dizer, mas uma extensão da minha egoidade de Marco, de não reconhecer-me mais só como um ego indivíduo, mas como uma vida manifestada. E ao invés de eu estar ali construindo uma vida, de eu ter um elemento talvez de humildade, que é uma ousadia, mas de deixar a vida também cuidar de mim, a sabedoria da vida, a inteligência da vida, aquilo que sustenta a minha existência. E aqui encontro com encontro. Todas as grandes tradições de sabedoria filosóficas, espirituais, religiosas do mundo, terapêuticas, buscam exatamente esse reconhecimento do si mesmo, que a gente escolheu chamar, e isso é ousado, eu maior. Mas na verdade não é um jogo de menor ou maior, é o eu antes desse rosto de Marco, é o eu antes do meu, por assim dizer. E cultivo de meditação é isso. E você comentou de um termo, não é quantitativo, meditar 2 horas, não é uma questão meramente de prática e estudo, é de instante, é de uma sensibilidade que ao longo de um dia atarefado, agendado que eu tenho, eu possa me dar para isso, fechar os olhos por um instante, respirar profundamente e estou eu ali de novo, comigo mesmo, e aí estabelecendo relações, não de carência psicológica, porque estou eu aqui nesse lugar de plenitude. E aí, de novo, encontros com encontros, todos os encontros têm um significado e um sentido, não só com aquele ser humano que é do meu interesse, porque eu estou tentando buscar um emprego naquela empresa, mas para o servente do posto de gasolina, que de repente tem uma participação na tua vida, até para você estar aqui, você que veio de carro. E será que, da última vez que eu fui colocar a gasolina no carro, eu olhei para esse servente, essa pessoa, esse ser humano, partindo desse lugar maior, incluindo ele, não como um objeto, mas como uma vida manifestada e que é importante para mim? Eu só posso reconhecer a importância das coisas, das pessoas, se eu estou dentro. Olha a palavra, importa. O que é importante para você, amado irmão e irmã? O que te traz para dentro? Porque tudo mais, que é importante também, não quero desmerecer, vem depois dessa importação, dessa interioridade. E a gente descobre isso quando a gente não consegue mais encontrar sentido nas coisas ou no mundo, por assim dizer. Aí a gente fecha os olhos, humildados, para poder de repente reconhecer aquilo que está aqui, agora, sempre esteve, como não? Você tem uma frase, né, que você comentou aqui, né? O autoconhecimento não é um conhecimento adquirido, né? É você em busca do desconhecido. E tem uma outra que você comenta que é o quanto, se a gente está cheio da gente, como que o outro vai entrar na nossa vida, né? E aí eu acho que queria que você compartilhasse, né? Porque você está falando da meditação, que é esse momento que não é um ritual,
da yoga, não é um ritual do budismo, do hinduísmo, é simplesmente esse momento com você mesmo, né? Que aí você vê isso também no catolicismo, você vê isso em várias outras religiões, né? Mas qual que é a sua sugestão, né, para as pessoas que estão querendo nessa busca e eu falo por mim, né? Eu estou nessa busca e curiosidade de conhecer o que outras religiões trazem, exploram, né, com relação a essa conexão com o maior. Mas é difícil mesmo no dia a dia você voltar, né? Eu tive um momento, alguns sabem, eu fiquei fora do país esses últimos meses e nessa busca mesmo, né, de espiritualidade, daí você volta para a tua realidade, com tudo que está acontecendo. E a gente teve uma troca, né? Você falou, Thaís, um estado sabático é um estado mental, né? E como cultivar isso, né? Ou como que a gente consegue trazer esse momento no dia a dia, nas fases da vida. Tem momentos que são muito difíceis da gente, de fato, conseguir prestar atenção na gente. Tão interessante esse comentário, né? Tantos de nós, né, que a gente quer o fim de semana, quer o feriado, quer as férias. Lembrando que em inglês, né, esse feriado it's a holiday, so it's a holy day. Supostamente deveria ser vinculado a esse descanso, a essa pausa, a esse retiro de mim mesmo e da minha atuação, do meu personagem egóico, por assim dizer. Então é interessante, né, um momento sabático ser um estado de espírito, ser um estado mental. Porque se for algo inserido no condicionamento da mente e do tempo, eu tenho ali o meu momento, de repente alguns meses ou alguns anos, volto, o karma está lá, a minha família está lá, a minha necessidade de pagar as contas está lá. E aí, como é que eu faço? O que esse momento sabático no tempo me trouxe verdadeiramente? Então é muito bacana da gente ter um entendimento disso tudo, de novo, do que as tradições, do que a própria ciência nos trazem, porque a ciência é uma busca da verdade, é uma busca de satisfação, de um reconhecimento que hoje a gente não tem, mas amanhã a gente pode ter. E a gente não depende só de tecnologia para isso. De novo, a vida está aqui. Como é que tu vai negar, irmão e irmã? Que a vida acontece através de você. Esse fim de semana, para responder e talvez, né, a gente deixar isso claro, né, porque a Thaís é quase que, qual é a sugestão, qual é a dica, qual é a tarefa de casa, Marco, com tudo isso? O último fim de semana a gente realizou um retiro e o tema do retiro era deixar viver, deixar morrer. E eu ouvi de uma pessoa que, nossa, que tema forte, né? Vou fazer esse retiro não, é muito complexo, muito difícil, né? Muito pesado, porque a gente está falando aqui de vida e morte, fatos, nascemos, morreremos, estamos aqui vivendo. E o comentário de um participante, e de todos na verdade, porque foi um retiro profundo demais, mas ele foi leve, porque o foco do retiro, e aí a tarefa de casa, e aí a prática de meditação no seu sentido do dia a dia, do concreto, é essa sensibilidade de, ao invés de você agarrar, de você deixar. Tu não cai numa apatia, numa indiferença, pelo contrário, mas num estado de presença, porque tu está aqui ousando a se desidentificar da tua preocupação, ainda que talvez cabível, bem intencionada, mas esse é o imperialismo da egoidade do ego, do próprio pensamento condicionado, quando a gente vive uma vida com essa ilusão de controle. E o medo que a gente tem, eu e você, é que o oposto de controle é descontrole. Mas não, irmão, experimenta, não vai na minha não. O oposto de controle, ou o desapego do controle, é liberdade, freedom, em sânscrito, moksha, dessa percepção que a vida é isso. E se eu pergunto para vocês aqui, você quer mais isso para a tua vida, ou você quer isso para a tua vida? É bem possível que a maioria, se não todos, nessa condição de aperto e condicionamento, ainda que cabível, bem intencionado, porque olha o mundo que a gente está vivendo, olha as dificuldades, olha a complexidade, mas o que a gente quer é isso aqui, ó,
por assim dizer, me permitam um refrão, liberdade para dentro da cabeça. A mente plena, uma mente que seja espaçosa, mais alargada, para a gente lidar com os desafios nesse lugar. É muito bacana a mindfulness ter se tornado nos últimos anos uma prática mais interessada ou curiosa para a maioria das pessoas, sem tanto preconceito. Virou a alternativa para muita gente, deixou de ser alternativa. Não é coisa de bicho grelo, sabe? Ou coisa de gente buscando espiritualidade, buscadores e buscadoras. Não, o empresário, o atleta, o estudante, sem essa condição mental, saúde mental, que mindfulness, uma mente plena, uma mente inteira, propõe, ele não usufrui dessa experiência incrível, por exemplo, aqui universitária, do jeito que, de novo, lá atrás eu, apertado nas minhas coisas, e graças a Deus eu encontrei ao longo dessa travessia, pelo aperto, irmãos, algo que poderia me dar essa abertura. Não é que tudo fica fácil, mas a gente sai de um condicionamento, de uma complexidade, de novo apertada e adoentada, para de repente deixar viver. O foco do retiro não foi viver, morrer, filosofar a respeito disso. Foi a sensibilidade minha, tua, toda nossa, da gente desapertar um pouquinho as nossas vidas, através dessa atitude, dessa postura de deixa viver, deixa doer, deixa prazer, mas solta, alarga. Daí o cabimento aqui, depois da meditação, de vai lá, irmão, irmã, inspira grande. Mas o mais importante não é essa tal inspiração, é a tua capacidade de expirar. Não existe inspiração se não existe uma disponibilidade para deixar se inspirar. A gente aqui fica buscando inspiração para tudo que é lado, mas a gente não aprendeu a expirar. A gente quer renascer, mas a gente não quer deixar morrer aquilo que não é mais. Percebe que isso tudo está aqui, ó. É uma sabedoria disponível. A busca do ser humano desde sempre é com essa meta. E que independente do nível de consciência ou da manifestação, você, aqui ou ali, papel, personagem, personas, que é uma busca do ser, para eu consagrar o humano que eu sou. Com propósito, com sentido, com significado, porque tu é importante, tu coopera, tu colabora. O mundo precisa de você. A vida através de você já é grande. Então não se apequene não. E isso tudo, amados, não é crença, não é fantasia, não é influência, não é visualização, é mente. É educar a mente de fato, de novo, buscar saúde mental, não só para sobreviver à vida. Bacana a questão do hearth, que tem o heart, que tem o worth e tem o art, porque de fato espiritualidade, autoconhecimento é um caminho de artesanato nessa condição de viver. De fato é uma arte de viver. Então da gente quebrar um pouquinho os preconceitos e de fato buscar esse elemento mais sutil, né? Da gente fazer da nossa vida não um ato de sobrevivência, mas uma arte de viver. Obrigada. Gratidão, queria agradecer que o nosso tempo se encerrou ali com a plaquinha, mas agradecer pela troca e falar da importância de ter você aqui dentro da Facens, dentro do Heart Summit, para trazer um pouco do seu conhecimento para todos nós. É um grande prazer, me sinto honrado. Gratidão pela escuta, pelo momento compartilhado de encontro com encontro. Namastê, todo mundo.